Há dias em que tudo dentro de você parece prestes a desmoronar. A mente não para, o coração dispara, e a sensação é de que algo vai dar errado a qualquer instante. Você tenta se acalmar, respira fundo, tenta orar, mas as palavras não saem. É como se houvesse um nó entre o que você sente e o que consegue dizer. O medo chega devagar, mas quando percebe, já tomou espaço demais. E então, a ansiedade te domina. Você tenta ser forte, mas a força escapa. Tenta acreditar, mas a fé parece pequena diante do tamanho da inquietação. A mente cria cenários, o corpo reage, e tudo se transforma em uma batalha invisível. É o tipo de luta que ninguém vê, mas que consome por dentro. E o pior é que quando você tenta explicar, poucos entendem. Dizem para você ter fé, dizem para você se acalmar, mas ninguém sabe o peso de carregar uma mente que não descansa. Mas o que você talvez não saiba é que Deus te vê. Ele te observa mesmo quando você acha que está escondendo bem a dor. Ele vê a sua tentativa de parecer no controle, mesmo quando tudo dentro de você grita por socorro. E o mais lindo é que ele não te julga por se sentir assim. Ele não te chama de fraco, não te condena por ter medo. Ele apenas se aproxima silenciosamente para te lembrar que a vida não precisa ser controlada. Ela precisa ser entregue. A ansiedade tenta te convencer de que você precisa resolver tudo, entender tudo, segurar tudo. Mas Deus quer te ensinar que a paz vem quando você solta. Quando você aceita que nem tudo depende de você, que nem tudo precisa ser compreendido agora. Talvez hoje você tenha chegado ao seu limite. Talvez esta oração tenha aparecido exatamente no momento em que você não sabia mais o que fazer. Mas saiba, Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele quer te dizer que este não é o fim. O capítulo que você está vivendo é difícil, mas ele ainda está escrevendo a sua história, e nenhuma história escrita pelas mãos de Deus termina em desespero. Respire. Permita que ele continue escrevendo. O que hoje é angústia, amanhã será aprendizado. E o que hoje parece confusão, em breve se tornará propósito. A ansiedade é uma batalha silenciosa. Ela começa devagar, como uma maré subindo dentro da mente, até que você se vê lutando contra algo que não consegue controlar. São pensamentos que aparecem sem convite e se repetem como um eco. E por mais que você tente afastá-los, eles voltam mais fortes, mais insistentes. Você sabe que são medos sem sentido, mas ainda assim, eles te prendem. É uma guerra que acontece em silêncio, enquanto o mundo ao redor segue como se nada tivesse acontecido. Você sorri por fora, mas por dentro há um redemoinho. E o que mais dói é a culpa. A culpa por sentir tanto, por não conseguir ter a calma que todos dizem que basta ter. É cansativo carregar um coração que acredita, mas uma mente que não obedece. A ansiedade mente. Ela faz você pensar que tudo depende de você, que se não controlar, vai perder. Ela faz você antecipar dores que ainda nem aconteceram e esquecer da graça que já te sustentou tantas vezes. Mas mesmo quando o medo parece dominar, Deus continua ali. Ele não se afasta, porque a sua fé vacilou. Ele permanece firme no meio da confusão, esperando o momento certo para te mostrar que o controle nunca esteve nas suas mãos. E isso é libertador. Deus conhece essa guerra. Ele sabe o que é ter o coração apertado e a mente agitada. E é por isso que ele não te pede perfeição, ele te pede confiança. Ele sabe que a ansiedade tenta roubar o presente, te jogando para o futuro. Mas Deus vive no agora, e é no agora que ele te encontra, segura suas mãos e diz: você não precisa vencer essa guerra sozinho. Mesmo quando os pensamentos gritam, há uma voz que fala mais alto, e é a voz da paz. É a voz que te chama de volta, que te lembra de respirar, que sussurra: eu ainda estou escrevendo.
Você não é definido pelos seus medos, nem pela pressa que a ansiedade impõe. O que te define é o amor que continua te sustentando, mesmo quando você pensa que não vai conseguir. A guerra dentro de você não é sinal de fracasso, é sinal de que você ainda está lutando, e Deus luta junto com você. Você já reparou como é fácil acreditar que o que está acontecendo agora é o fim? Quando a ansiedade aperta, o tempo parece parar, e o que é momentâneo parece eterno. A dor parece não ter saída, a espera parece castigo, e o silêncio de Deus parece abandono. Mas Deus não é um espectador da sua história. Ele é o autor, e um autor nunca abandona um livro pela metade. Cada capítulo da sua vida, até mesmo os mais difíceis, está sendo escrito com intenção. Há páginas que doem porque fazem parte da construção do enredo. Há dias que parecem retrocesso, mas que, na verdade, estão te preparando para o que vem depois. Deus nunca escreve algo sem propósito. Ele conhece o início, o meio e o fim. E quando você pensa que tudo está prestes a ruir, ele apenas vira a página e começa um novo trecho. A ansiedade tenta te convencer de que o que você está vivendo é tudo o que há. Mas Deus quer te lembrar que ainda há mais. Ele ainda está escrevendo. O que você vê como pausa é apenas um parágrafo inacabado. O que você chama de demora é apenas o tempo que ele usa para alinhar o que precisa estar pronto antes de revelar o próximo capítulo. Deus não escreve com pressa, porque as histórias mais belas exigem tempo. Ele está escrevendo o seu amadurecimento, a sua cura, a sua fé. E enquanto você se perde tentando entender o motivo de cada vírgula, ele já sabe como será o ponto final. Talvez este seja o trecho da história em que você aprende a confiar. Talvez este seja o momento em que você descobre que não precisa ter todas as respostas, apenas continuar virando as páginas com fé. O autor da sua história não se atrasa. Ele se revela no tempo certo. Deus está usando até o que te causa ansiedade como parte da narrativa. Porque o que hoje é medo, amanhã será testemunho. O que hoje é dúvida, amanhã será sabedoria. E o que hoje é desespero, amanhã será o capítulo onde você reconhece: foi aqui que Deus começou a me restaurar. A sua história não terminou. Ela está viva, sendo escrita com amor e paciência. E se o autor ainda não colocou o ponto final, é porque ainda há algo lindo para acontecer. Há um instante em que o cansaço fala mais alto do que o medo. É o momento em que você percebe que já tentou de tudo. Planejou, controlou, previu, insistiu. E mesmo assim, as coisas continuam fora do seu alcance. É ali que nasce o verdadeiro milagre da entrega. Quando a alma, exausta de tentar entender, finalmente decide confiar. Durante muito tempo, você acreditou que a sua vida só ficaria em ordem quando tudo estivesse sob controle. Mas o controle é uma ilusão criada pela ansiedade. Ele dá a sensação de segurança, mas exige de você um peso que nenhum ser humano foi feito para carregar. E é por isso que Deus, com toda a sua ternura, te pede algo que parece simples, mas é profundo. Deixa eu segurar a caneta. Você não precisa entender o motivo de cada dor, nem prever o final de cada história. Às vezes, a paz não está em saber o que virá, mas em confiar em quem está escrevendo. Quando você solta o controle, não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. É admitir que Deus sabe o que você ainda não sabe, que Ele vê o que você não vê, que Ele escreve com uma sabedoria que vai além da sua pressa. E é nesse momento de entrega que o coração começa a respirar de novo. As mãos, antes tensas, se abrem. Os ombros, antes pesados, relaxam. Porque quando você entende que não precisa mais segurar tudo, o corpo e a alma finalmente encontram descanso. Entregar é diferente de desistir. Desistir é abandonar. Entregar é confiar.
É colocar nas mãos de Deus tudo o que foge do seu controle e dizer: Senhor, escreve por mim. Eu não sei o que fazer com este capítulo, mas o livro é teu. E quando você entrega, algo muda no invisível. Deus começa a alinhar o que estava confuso, a restaurar o que parecia perdido, a transformar o que parecia impossível. O que antes era ansiedade se torna expectativa, não de medo, mas de fé. Porque quem confia, descansa. E quem descansa, ouve melhor a voz do autor. Senhor, eu reconheço. Tentei controlar o que nunca esteve nas minhas mãos. Tentei prever o teu tempo, apressar os teus planos, entender o que só o teu olhar alcança. E no meio de tanta tentativa, o meu coração se cansou. Hoje eu chego diante de ti, não para pedir respostas, mas para descansar em tua presença. Eu me rendo, Senhor. Toma nas tuas mãos o que eu não consigo mais segurar. Eu entrego a ansiedade que me domina, o medo do que ainda não aconteceu, o peso das coisas que não posso mudar. Entrego o futuro que tento adivinhar e o passado que ainda me prende. Eu te dou cada detalhe, cada dúvida, cada lágrima. Porque se o Senhor é o autor da minha história, não há motivo para eu tentar escrever sozinho. Ensina-me a esperar sem desespero. Ensina-me a confiar mesmo quando nada parece fazer sentido. Que cada dia seja uma página nova escrita pela tua graça. Que o meu coração aprenda a descansar, não quando tudo estiver resolvido, mas quando eu lembrar que o Senhor continua no controle. Senhor, quando a ansiedade tentar me dominar, sussurra ao meu coração que a história ainda não acabou. Quando o medo quiser me paralisar, lembra-me que o teu amor é maior. Quando eu me sentir sem rumo, mostra-me que ainda há caminho, mesmo quando eu não o vejo. Hoje eu decido te entregar a caneta da minha vida. Eu te entrego os sonhos, os planos, os prazos e até os silêncios. Eu sei que os teus pensamentos são mais altos que os meus e que o teu tempo é sempre perfeito. E se eu tiver que esperar, que eu espere com fé. Se eu tiver que chorar, que seja aos teus pés. Se eu tiver que começar de novo, que seja guiado pelas tuas mãos. Senhor, escreve com calma, escreve com amor, escreve com sabedoria. Porque o que o Senhor escreve nunca termina em dor, termina em propósito. Eu confio, mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem ver, eu descanso. Porque sei que enquanto eu espero, o Senhor continua escrevendo. Há um momento em que a alma, depois de tanto lutar, finalmente entende. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada pausa, cada oração feita com a voz trêmula fazia parte de algo maior. Algo que Deus estava escrevendo em silêncio. Você começa a perceber que até os dias que pareciam perdidos foram, na verdade, capítulos necessários para te conduzir até aqui. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma. Ele pega as páginas que você gostaria de rasgar e as usa para construir o enredo mais bonito da sua vida. A ansiedade te fez duvidar. O medo te fez hesitar, mas Deus continuou escrevendo. Mesmo quando você achava que tudo estava fora de controle, Ele ainda segurava firme a caneta, traçando caminhos invisíveis de restauração e recomeço. Agora, se você olhar para trás com calma, vai perceber que até os momentos em que você pensou que Ele tinha se calado, foram os momentos em que Ele mais trabalhou. Enquanto você chorava, Ele escrevia a redenção. Enquanto você esperava, Ele alinhava o impossível. Enquanto você pensava que tudo havia acabado, Ele preparava um novo começo. A sua história não terminou. Ela está sendo escrita com a tinta da graça, e cada linha carrega o toque de um Deus que não erra. Você pode até não entender o motivo das dores, mas um dia vai olhar para trás e ver que elas te ensinaram a confiar, a amadurecer e a amar de forma mais profunda. A ansiedade quer te convencer de que o fim já chegou, mas Deus quer te lembrar que o fim só acontece quando Ele decide colocar o ponto final.
E se ele ainda não colocou, é porque ainda há capítulos lindos esperando para serem vividos. Talvez o que hoje te causa medo seja o mesmo que amanhã vai te fazer agradecer. Talvez o que agora parece confusão seja o prelúdio de um milagre. O autor da sua história é especialista em transformar páginas de dor em testemunhos de vitória. Você ainda vai sorrir lendo as partes que hoje te fazem chorar. Você ainda vai entender por que Deus te fez esperar. E quando isso acontecer, vai perceber que a sua história sempre foi bela, mesmo nas partes mais difíceis, porque foi escrita pelas mãos daquele que te ama demais para deixar qualquer final ser triste. Agora que o seu coração se acalmou e a presença de Deus começou a ocupar o espaço que antes era da ansiedade, é hora de dar o próximo passo. Você não precisa caminhar sozinho. Aqui, em Reunidos em Oração, existe uma família espiritual esperando por você. Pessoas que, assim como você, já sentiram o peso da incerteza, já choraram pelo que não podiam controlar e já aprenderam que a fé é mais forte quando compartilhada. Deus nunca quis que você enfrentasse as suas batalhas em silêncio. Ele criou este espaço para que juntos possamos transformar o medo em esperança, a ansiedade em descanso e o desespero em fé. Cada palavra dita aqui, cada oração feita neste canal é uma chama acesa no meio da escuridão. E quando essas chamas se unem, a luz se torna impossível de apagar. Por isso, antes de sair deste vídeo, eu te convido a fazer algo muito importante. Escreva nos comentários o que o seu coração deseja entregar a Deus. Pode ser um pedido, uma situação que te causa ansiedade, o nome de alguém que precisa de paz ou até mesmo uma frase de gratidão. Escreva com fé. Porque quando você coloca o seu pedido diante de Deus e o compartilha aqui, outras pessoas vão orar por você. E cada oração se torna um elo de uma corrente poderosa que o céu reconhece. Ore também por quem escreveu antes de você. Talvez alguém esteja lutando com as mesmas angústias que você sente. E é nesse gesto de interceder que Deus renova a tua força. Porque enquanto você ora por outro coração, Ele cuida do seu. Compartilhe esta oração com quem precisa lembrar que a história ainda não acabou. Talvez uma única palavra seja o que vai fazer alguém continuar acreditando. Seja o instrumento que leva consolo onde há medo e esperança onde há dor. E se a ansiedade tentar voltar, volte também. Volte para este lugar onde o silêncio é acolhido e a fé é fortalecida. Aqui, cada oração é escutada, cada lágrima é lembrada e cada vida é importante. Em Reunidos em Oração, ninguém caminha sozinho. Somos uma só voz, um só clamor, uma só fé. E o mesmo Deus que começou a escrever a sua história é fiel para terminá-la com vitória, paz e amor. Que esta paz permaneça no seu coração. Que a sua fé cresça a cada novo amanhecer. E que o amor de Deus continue sendo o capítulo mais lindo da sua vida.